Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Se procuram alternativas aos depósitos a prazo ou aos certificados do Tesouro, um fundo de investimento pode ser uma solução muito atrativa. E no episódio de hoje vais ficar a saber tudo o que precisas caso queiras usar este método de investimento. Vamos a isso. Com instrumentos financeiros como os depósitos a prazo ou certificados do Tesouro ou Forro a apresentarem rentabilidades abaixo da inflação, é normal que a maioria de nós comece a procurar outros produtos financeiros com rentabilidades superiores. E como nem toda a gente tem disponibilidade para analisar empresas individualmente, recorrer a um fundo de investimento é quase uma certeza. Afinal de contas, é provavelmente a primeira coisa que os gestores de conta do teu banco te vão oferecer. Vamos lá então esclarecer o que são fundos de investimento. Os fundos de investimento são um organismo de investimento coletivo onde os participantes depositam as suas poupanças e um gestor ou equipa de gestão vai investindo esse capital em produtos financeiros como ações, obrigações, imobiliário ou outros com o objetivo de obter rentabilidades atrativas. Cada fundo é dividido em pequenas parcelas iguais, chamadas unidades de participação, e representam o investimento de cada indivíduo. Se compras 10 unidades de participação a 10 euros cada uma, tens 100 euros investidos no fundo e a expectativa é que nos próximos anos essas unidades valorizem para 2 ou 3 euros ou mais, de acordo com os ativos que o fundo tenha em carteira. É importante distinguir que existem essencialmente dois tipos de fundos de investimento. Os fundos de investimento imobiliário, que investem sobretudo em imóveis e a participações de sociedades imobiliárias. Seguramente estão lembrados das SIGI ou dos REIT. E os fundos de investimento mobiliário, que investem essencialmente em ativos como ações, obrigações, metais preciosos, entre outras coisas. Dentro dos fundos de investimento mobiliário, temos várias categorias de acordo com a política de investimento do fundo. Fundos de tesouraria ou monetários, que apresentam menor risco porque a legislação obriga o mesmo a investir em ativos com elevada liquidez, ou seja, ativos facilmente transacionáveis, como são os bilhetes do tesouro, papel comercial e obrigações com prazos inferiores a um ano. Temos os fundos de obrigações, que apresentam mais risco que os anteriores, mas proporcionam geralmente uma maior rentabilidade. Estes fundos investem sobretudo em ativos de renda fixa, sejam eles nacionais ou internacionais. Os fundos de ações investem a maior parte dos ativos em ações ou índices dos mesmos. Normalmente apresentam mais de 75% dos seus ativos nos produtos que mencionei. Os fundos mistos são uma combinação dos dois anteriores. Apresentam exposição quer a ativos de renda fixa, como as obrigações, quer a ativos de renda variável, como as ações, sempre respeitando certas limitações legais. Temos ainda os fundos de fundos, ao estilo Inception, são fundos que investem em outros fundos diferenciados. Fundos índice, estes são fundos em que o investimento reproduz integralmente o comportamento de um índice, vulgarmente conhecidos como ETFs. Temos ainda fundos garantidos, que diferem-se dos demais porque garantem o capital inicial, geralmente com um desempenho adicional, seja ele variável ou fixo. Temos ainda fundos flexíveis, que normalmente não têm uma política de investimento definida e, portanto, não assumem qualquer compromisso com o investidor individual. Por fim, os fundos PPR são fundos de investimento que financiam um plano poupança-reforma, podendo ter uma política de investimento moldada de igual forma como as que vimos anteriormente. E os conhecidos também hedge funds são fundos que não têm as mesmas restrições legais, podendo investir em praticamente tudo o que é ativo financeiro ou derivado, mas não estão ao alcance de todos os investidores. Para entrar nestes fundos é muitas vezes necessário um investimento inicial superior a 50 mil euros. Os fundos também podem ser categorizados de acordo com a sua política de remuneração. Alguns fundos distribuem rendimentos anualmente, outros reinvestem automaticamente os rendimentos. Isto é tudo muito bonito no papel, mas importa saber quem é que gera o capital que investes, como é que decidem quando, como e o que comprar. Ora, os fundos são normalmente geridos por profissionais, com exceção dos fundos de índices, isto é, uma sociedade gestora de fundos de investimento. Esta sociedade exige normalmente uma comissão pelo seu trabalho, chamada a comissão de gestão. Além disso, o trabalho da sociedade é de apenas gerir o património, comprando ou vendendo ativos quando consideram ser oportuno. No entanto, existe outra entidade que intervém no processo, a chamada entidade depositária, que normalmente é um banco que recebe em depósito os valores do fundo e que recebe e satisfaz os pedidos de subscrição e resgate das unidades de participação. Esta entidade depositária recebe também a sua comissão, a comissão de depósito. Por fim,
A última entidade envolvida é a entidade que comercializa o fundo, isto é, que promove o mesmo junto de novos ou potenciais investidores. Esta entidade muitas vezes é o próprio banco, mas cobra na mesma a sua comissão, a comissão de subscrição. Fica a faltar uma última comissão, a de resgate, que aplica quando quiserem vender as vossas unidades de participação do fundo. Então, quais as vantagens ou desvantagens de investir num fundo de investimentos? A vantagem é ter alguém profissional dedicado exclusivamente a gerir o teu capital, que provavelmente te trará maiores retornos do que se investisses diretamente. Por outro lado, investir em fundos de índices tem demonstrado rentabilidades superiores, com custos muito inferiores, pelo que fundos geridos ativamente têm apresentado alguma dificuldade nos últimos 20 anos. Outras vantagens são a transparência, os benefícios fiscais e imposições legais que os fundos têm que respeitar, disponibilizando informação periodicamente sobre a sua performance. As comissões, por outro lado, são um ponto negativo, especialmente em anos onde os rendimentos são também eles negativos, ajudando assim a aumentar as perdas. Vejamos então como podem investir nos fundos. À exceção dos fundos de índices, os restantes fundos não são transacionáveis em bolsa. Muitos apenas são negociados uma vez ao dia, alguns até apenas uma vez por semana. Vocês podem subscrever junto de um banco ou entidade que comercializa o mesmo. Por exemplo, o Banco Inter tem uma ferramenta muito interessante que vos permite procurar em mais de 900 fundos disponíveis. A informação é a mesma da Morningstar, mas de qualquer forma é das melhores ferramentas de pesquisa que eu encontrei. Vou deixar o link na descrição. A Caixa Geral é outro banco que também tem alguns fundos disponíveis e o Santander é outro exemplo. Outras entidades não bancárias que também têm produtos deste género são a Optimize ou a Digir. Eu vou deixar na descrição um link para a Associação de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, onde vocês podem encontrar todos os fundos nacionais e alguns internacionais operados por sociedades de gestão portuguesas. Do ponto de vista tributário, como participantes, vocês podem retirar rendimentos de duas formas, ou através da distribuição de resultados do fundo, ou quando decidem vender as vossas unidades de participação. Em ambos casos, esses rendimentos vão ser normalmente tributados a 28%, mas tenham em conta que, no caso de englobamento, essa taxa pode variar. A exceção são os fundos PPR, que, dependendo de determinadas condições, essa taxa baixa para os 8%. Se queres saber mais sobre os detalhes dos PPRs, dá uma vista de olhos pelo episódio 8, onde encontras toda essa informação. Para terminar, os ativos de fundos de investimento em Portugal têm aumentado nos últimos anos, mas ainda se encontram longe do pico de 2007. Outro dado que vocês também já deviam suspeitar é que a maior parte dos fundos em Portugal são ou ligados ao imobiliário ou ligados aos títulos de dívida, as obrigações. O último dado curioso que quero partilhar convosco é que reparem como, desde o início da pandemia, os particulares foram responsáveis por um crescimento de 60% na procura destes fundos. Isto são pessoas que, com as poupanças que tinham no banco, se deram conta que queriam colocar o dinheiro a rentabilizar de alguma forma. Notem como as instituições financeiras têm uma tendência negativa de investimento nestes produtos nos últimos 5 anos, o que é muito, muito interessante. Espera lá, ficou a faltar um tipo de fundos, os fundos de pensões. É verdade, mas esse, devido ao comportamento específico que tem, terá o seu próprio episódio. Os mercados, com exceção do de Hong Kong, fecharam aquilo que foi um ano muito positivo, com rentabilidades superiores a 10% e o S&P 500 a atingir mesmo valores próximos dos 28%. O que, se repararmos, não são retornos muito comuns a nível histórico, tendo acontecido apenas 25 vezes nos últimos quase 200 anos. Que me leva a ponderar o que poderá acontecer em 2022. Já sabemos que a maior parte dos países se encontram numa situação muito delicada no que respeita à dívida e o sistema económico atual parece caminhar para uma transição abrupta, possivelmente com conflitos bélicos em alguns pontos geográficos estratégicos, como são o sul da China ou aqui mais perto, na Ucrânia. A inflação não parece ter travão e não acredito que as medidas que agora se começam a tomar tenham grandes efeitos a controlar a mesma. O S&P 500 encontra-se sobrevalorizado como há muito não se via, e ainda assim os analistas dos maiores bancos prevêem que 2022 seja um ano com retornos positivos, à exceção do Bank of America ou do Morgan Stanley. No gráfico que vocês estão a ver, a linha tracejada representa a média de 10% ao ano de valorização do índice S&P 500. E agora atentem na situação atual acima dos 4.700 pontos. Eu não quero soar como alarmista, mas metam os olhos no que se está a passar na Turquia, com uma inflação galopante a atingir 21%, depois de várias tentativas
tentativas falhadas de subir as taxas de juro, desta vez decidiram baixar as mesmas e o resultado está à vista. Os investidores fogem para outras paragens, desvalorizando assim a lira. Agora, imaginem este cenário à escala global. Pode muito bem ser um ano de reinício, mas como diria um Nobel da Física, prever é muito difícil, especialmente se trata de um cenário futuro. Em relação ao portfólio, vai fechar 2021 nos 51% de valorização, com uma rentabilidade do dividendo de 3,78 e ainda faltam receber 6 empresas, mas estou com $85 até agora e acredito que facilmente supere os 90, uma vez que algumas das empresas que faltam são a Broadcom e a Simon Property Group, que pagam dividendos chorudos. Num dos próximos episódios vamos ver com detalhe como foi a performance do portfólio de ações, de criptomoedas, vamos comparar com os índices e ainda com as minhas projeções. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, deixem o vosso like se gostam deste tipo de conteúdos e comentem com as vossas sugestões ou críticas para os próximos vídeos. Eu desejo-vos a todos um excelente 2022 e bons investimentos.